Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar para vocês sobre imigração e como foi que eu tomei a decisão de imigrar para Portugal. É, Na época em 2020, que estava aquele auge da pandemia e tal, eu tomei a decisão de imigrar, mas o meu plano era Canadá. Na época, eu e meu marido juntos chegamos a essa decisão, vamos migrar para o Canadá. Então, começamos a estudar o inglês, começamos já a partir dali cuidar do nosso orçamento, começamos a guardar dinheiro, quitar as dívidas e fazer todo um planejamento. Eu entrei num grupo de pessoas que queriam ir para o Canadá, que nesse grupo já tinha advogado, tinha pessoas que já moravam lá há anos, tinha pessoas que já estavam no processo da imigração, pessoas que tinham acabado de chegar lá, outros que só tinham um sonho, outros que estavam chegando, que só tinham planejamento e tal. E começamos a aprender com aquelas pessoas o que nós precisávamos fazer, o visto para tirar, todo o processo você tem que ter tanto tempo de experiência comprovado em carteira e tal. São várias coisas que você tem que ter. E aí nós começamos todo esse processo. Mas com a pandemia foi se estendendo, e eu vi que nós não íamos conseguir imigrar para o Canadá, porque tinha fechado as fronteiras naquela época, e então estava assim, praticamente impossível. Aí, mas eu não queria estar mais no Brasil. Eu não queria, principalmente, que breve viria um período de política de eleições, que houve, né, no ano passado, e eu não queria estar no Brasil, que foi no ano retrasado, não foi nem no ano passado, foi no ano retrasado, 2022. E eu coloquei na minha mente, nós vamos sair daqui, nós vamos sair daqui. Aí eu fui e disse pro meu marido, olha, como a fronteira para o Canadá está fechada, Estados Unidos está fechado e muitos outros países estavam na época, eu disse para ele, se nós formos para Portugal, ele, não para Portugal, não foi, não sei o que, não foi, não foi, não foi. Não queria, não queria, não queria. Olhei a possibilidade da Irlanda, pesquisei um pouco sobre a Irlanda, mas eu não gostei, porque lá também é muito difícil moradia e tal. Aí eu disse a ele, não, vamos para Portugal. Foi indo com jeitinho até que eu consegui convencê-lo a vir. Decidimos vir a Portugal então. Na época eu estava com a fronteira fechada, mas o que eu fiz? Entrei em um grupo, que o líder era até o Leandro, uma pessoa maravilhosa, que na época nos ajudou muito, explicando, ensinando, porque ele já morava aqui, e ele prestou toda a assistência de dúvidas e tudo, documentação, procedimento que nós precisávamos fazer quando chegássemos aqui. E aí eu comecei a estudar sobre o assunto diariamente. Gente, foi um ano de muito estudo. O ano de 2021 eu me dediquei todo a estudar, a trabalhar, guardar dinheiro, vender tudo que tínhamos. E quando foi o início de 2022, nós imigramos para Portugal. Quando abriu a fronteira entre Brasil e Portugal, nós decidimos imigrar. Viemos, graças a Deus, com uma quantia necessária para a gente começar a vida aqui. E já que eu cheguei, zero hipótese de conseguir arrendar uma casa. Como eu já tinha feito muitas amizades no grupo, uma pessoa que eu havia conhecido no grupo, eu não conhecia pessoalmente, o Daniel, ele falando por telefone, eu cheguei, tô hospedada no hostel e tal. Aí ele, olha, onde eu moro tá arrendando um quarto, se você quiser vir pra cá. Aí me passou o endereço, tudo, fui lá, vi. Acabei arrendando aquele quarto, morei 5 meses naquele quarto, dividindo a casa com outras pessoas. Isso é horrível, não é fácil. São várias culturas diferentes, porque lá tinha brasileiro e russo misturado. Tinha um casal de russo. Então são culturas diferentes. Os brasileiros, cada um de um estado, educação diferente, costume diferente. O que para mim é sujeira para outra limpeza, o que para mim é bagunça para outra organização, invasão de privacidade,
muito difícil. Não é fácil conviver com outras pessoas, não é fácil em nenhuma hipótese. Bom, aí comecei a orar a Deus, e eu e meu marido sempre procurando um apartamento para arrendar, e comecei a orar a Deus, e Deus foi maravilhoso que nos beneficiou com o apartamento que nós moramos até hoje, com a chegada de um amigo do Brasil. Eu vim ter com ele em outro bairro, que eu morava no centro do Porto, e eu vim ter com ele na Maia, porque ele chegou na casa de um amigo dele na Maia, e eu e meu marido viemos prestigiar a chegada dele e da esposa, e decidimos ir a um café. Quando estávamos nesse café, chegou lá uma pessoa que o conhecia, começou a conversar com a gente, e através dessa pessoa, ele nos indicou, quando começamos a contar mais ou menos nossa história, ele nos indicou o apartamento, o dono do café, que fez toda a transação pra gente, ele que é nosso fiador. O apartamento é de uma amiga dele, então eu arrendei esse apartamento, tô aqui já há 2 anos, praticamente vai completar agora 2 anos, e a dona é uma pessoa excelente, me dou muito bem com ela. Nós reformamos o apartamento todo, o apartamento não estava tão bonito como ele está hoje. O meu marido, como é muito caprichoso, ele foi, reformou, trocou luminária, fez pintura, arrumou algumas coisas que estavam estragadas. A dona também trocou algumas coisas que estavam inutilizáveis. Então ficou um ambiente agradável. É caro, é caríssimo, o arrendamento aqui é muito alto. Pra vocês terem noção. Hoje um salário mínimo é de 820 euros. Na época, o salário mínimo era 705 euros e o meu arrendamento já era de 750 euros. Eu trabalho na indústria e sou assalariada com salário mínimo. Meu marido tem outra profissão, o salário dele é outro. Não entra na categoria dos mínimos. Mas então, o meu salário não paga nem meu arrendamento. Para vocês terem noção como é alto o custo de vida aqui. E algumas pessoas pensam que quando a gente está aqui, nós ficamos ricos. Não, aqui você só vive diariamente. O que é bom aqui? Ao meu ver, o que eu olho aqui em Portugal, o que eu acho bom em Portugal são 2 coisas. Poder de compra e a violência, que aqui tem violência. Vou falar que é 0, que não é. Tem, mas assim, são casos esporádicos, não é uma coisa como no Brasil. Eu morava em Brasília e eu fui assaltada 2 vezes. Uma vez levaram meu carro, a outra levaram meu celular. O cara simplesmente, ele nem chegou e disse é um assalto, simplesmente ele me tarracou, abriu minha bolsa, tirou de dentro, tacou a bolsa em mim, me empurrou e foi-se embora, tipo assim, o seu celular é meu e você fica quieta. Então assim, no Brasil, infelizmente, também em alguns lugares, nas grandes cidades, porque eu morei muitos anos no interior de São Paulo, eu nunca fui assaltada, nunca fui agredida, ninguém nunca correu atrás de mim, minha casa nunca foi roubada. Então é nas grandes cidades que a violência é escancarada. E esse episódio aconteceu comigo no meio de muitas pessoas na rua. Eu tava no centro de Taguatinga e ali é muito movimentado. E o cara me assaltou ali na frente de todo mundo e ninguém fez nada. Tipo assim, continua o fluxo, continuou o movimento. Tem uma delegacia na esquina, assim, foi a 100 metros da delegacia. Tipo, fui na delegacia, fiz boletim de ocorrência, também não deu em nada, nada aconteceu. Eu que fiquei com medo muito tempo, que meu marido passou aí me deixar na paragem, me buscar todos os dias. Quando não, eu ia até de carro trabalhar por um trajeto que era super perto da minha casa, que de ônibus é muito mais fácil ir por conta do trânsito e das multas que ali na EPTG, acho que chama EPTG, eu já nem me lembro mais. Ali, o que tem de radar a cada 100 metros é um radar, a 50 por hora. E aí você acaba levando muitas multas nesse trajeto. Porque você quer sair daquele fluxo, você quer acelerar e você acaba levando multa. Então eu dava preferência sempre aí de ônibus, porque o metro passava por ali, mas ficava longe para mim. Então compensava eu ir de ônibus e meu marido passou a ter que se mudar o trajeto dele para me deixar na paragem, ou eu ia de carro e deixava ele no trabalho dele. Começamos a remanejar assim.
por conta desse assalto. E depois disso, também que eu já não quis mais ficar no Brasil. Mas assim, aqui é difícil? No início é difícil, você vai passar por, todo um processo. Depois no próximo vídeo eu posso falar pra vocês sobre trabalho, como arrendamento, apesar que as pessoas estão cansadas de saber, porque tem inúmeros vídeos falando sobre isso. Inúmeros. Tá bom, amores? Então, um abraço, fiquem com Deus, até a próxima.